Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto muito importante que está em debate nos meios de comunicação, que dividem a opinião das pessoas, a previdência social e o futuro das pessoas, o que eles vão esperar. Eu peço que vocês ouçam um pequeno vídeo feito pelo pessoal dos inspetores fiscais do governo federal, que é o Sindifisco, que está viralizando na rede social. Somos responsáveis pelo combate às fraudes e pela fiscalização e arrecadação das contribuições sociais da União destinadas ao financiamento da Seguridade Social. De acordo com a Constituição, a Seguridade Social foi criada para sustentar, além da Previdência, a saúde e a assistência social de milhões de brasileiros. Segundo dados extraídos das contas do próprio governo federal, em 2015 foram arrecadados 700 bilhões de reais para garantir tudo isso. E foram gastos 688 bilhões. Portanto, o sistema de seguridade social brasileiro é superavitário. Não há um rombo na previdência pública, e sim um desvínculo anual das contribuições sociais por parte do governo, autorizado por uma emenda constitucional. Em 2015 foram desvinculados para outras finalidades cerca de 66 bilhões de reais da previdência, da saúde e da assistência social. Se não fosse isso, teríamos superávit na Seguridade Social e não déficit, como é falsamente divulgado. A Previdência Social não é sustentada apenas com as contribuições dos empregados e dos empregadores. Ela também conta com recursos que estão embutidos em cada produto que você compra ou serviço que você contrata. No preço de tudo que você adquire, estão incluídos tributos que deveriam ser destinados à sua previdência, à sua saúde e ao amparo de sua velhice. Não podemos permitir que o trabalhador perca seus direitos por causa dessa distorção. A Previdência Social é superavitária e é um direito seu. Você paga por ela. Nós somos auditores fiscais da Receita Federal e você precisa conhecer melhor nosso trabalho. Acesse somosauditores.com.br e saiba mais. Esse vídeo fala que foram arrecadados 700 bilhões de reais no ano passado e foram gastos menos do que isso. A diferença estaria a favor da Previdência Social. Só que ele fala também que existe um desvio de recursos que não é considerado na Previdência, que é por conta da desvinculação de receitas da União. Ok, tudo isso que está colocado lá é verdade. No debate, o pessoal que defende a reforma da Previdência e que acha que vai ter um estouro e que ela já dá déficit, essa turma agrega a esse conjunto de avaliações a questão dos servidores públicos. Você corre o risco de ficar com a Previdência Social em déficit. O que não se fala, e esse vídeo coloca com ênfase logo no início, é que a Previdência Social faz parte de um sistema maior de proteção social que chama-se Seguridade Social. É um modelo à semelhança do que é feito na Europa e vários países do mundo, que é um sistema tríplice, uma seguridade que não só alcança a Previdência, mas também a área de saúde e a área da assistência social, que são áreas em que as pessoas dependem fundamentalmente do Estado. A saúde é através do SUS, que muita gente não consegue pagar um plano de saúde, que são caros, e não cobrem tanto a questão da saúde como deveriam. Assistência social, que são os programas que se destinam às pessoas mais carentes da sociedade, que muitas vezes nem conseguem mais trabalhar, e a Previdência Social. O que não se fala, e esse vídeo coloca, embora não detalhe, que os recursos para a Seguridade Social são o dobro daqueles que são arrecadados pela própria Previdência, através do Olerite, e também da contribuição dos empregadores. Você sabe que você desconta 8%, 9% ou 11% do seu salário no Olerite e a empresa desconta 20% do valor da folha de pagamento, tanto do seu salário também.
Nesse sentido, quando você leva em consideração essas receitas, mas não só aquelas que vêm da atividade econômica, como o PIS, o COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de importação, o PASEP e as loterias do Brasil, você dobra esse valor do INSS que vão para a Seguridade Social. E aí sim, você não tem déficit, você tem um sistema com um certo superávit, que historicamente sempre foi muito bom, da ordem de 2 a 3% do produto interno bruto, e que com a crise, em que abateu muito a receita do sistema, está mais ou menos equilibrado com um pequeno superávit. Então isso é importante a gente levar em consideração. Eles falam, tudo bem, podem até admitir que ela não tem déficit, mas eles falam, acontece que no futuro nós vamos ter mais gente precisando da Previdência Social por causa do envelhecimento da população e vamos ter menos gente contribuindo para o sistema, que também é verdade, mas lá na frente. Acontece que esse vídeo não trata dessa questão e o pessoal que defende a reforma da Previdência não prova, porque não tem dados que são colocados com clareza para debate, para análise, mas afirmam apenas que vai estourar e que você não vai receber mais a sua aposentadoria. Isso foi a tese colocada pelo governo Temer, que se espalhou pelos meios de comunicação e simplesmente não tem uma resposta à altura desse desafio, porque simplesmente nós não vemos estudos que mostrem com clareza o que vai acontecer no futuro. Então gera um vácuo de discussão sem sentido algum, porque o que interessa para os futuros aposentados é o que vai acontecer lá na frente. E aí eu tenho vários trabalhos sobre isso e que é muito fácil a gente fazer as projeções e examinar o que vai acontecer. E eu afirmo aqui com toda segurança que no futuro a Previdência Social, através da Seguridade Social, continuarão superavitários. Não há preocupação com relação ao futuro. Isso é facílimo de provar matematicamente. E é nessa questão que está faltando debate. Afirmar que vai estourar ou afirmar que não vai estourar depende de estudo bem fundamentado. E não é nenhuma sofisticação. Eu tenho vários trabalhos, eu inclusive disponibilizei nessa página alguns deles, mostrando isso, baseados simplesmente naquilo que é a realidade dos últimos 20 anos aqui no Brasil. Então, quando você se baseia naquilo que vai acontecendo, as coisas mudam de figura. Eu dou um exemplo. Em 1997, o déficit da Previdência Social era de 0,7% do PIB, não chegava a 1% do PIB. Em 2014, nós temos o mesmo déficit, 0,7% do PIB. Só que a população idosa aumentou 78%. Isso são dados oficiais do IBGE e do Tesouro Nacional. Portanto, não tem como contestar isso. E precisa ser explicado por que não alterou. Porque simplesmente os estudos não levam em consideração que os recursos que vão para a Previdência Social, eles voltam quase que integralmente ao mercado, gerando compras, gerando consumo, que acabam criando novos tributos e geram crescimento econômico, porque mexem com a atividade econômica. É muito dinheiro que volta. E se você não considerar isso, você está fazendo um estudo falso, que é aquilo que o governo Temer tem feito e que a gente vê apresentado aí em algumas manifestações, em alguns programas, mas sem provar absolutamente nada. Fique atento, porque a nova proposta que vem do futuro governo é uma proposta muito pior do que aquela do governo Temer, que foi rechaçada pela sociedade. Porque hoje
Os recursos que tem no fundo da Previdência são 25% do trabalhador, 25% aproximadamente do governo e 50% da empresa. Portanto, o dinheiro que tem recebido pela Previdência, se fosse só dos trabalhadores, seria 25% do fundo. Você estaria abrindo mão de 75%. Isso é muito claro, porque a proposta é de capitalização, essa proposta do futuro governo. É capitalização individual, quer dizer, você, em vez de recolher para o INSS, você recolhe para você mesmo. E ao recolher para você mesmo, esse dinheiro é aplicado no mercado financeiro, de títulos. Você tem que levar em consideração qual é o dinheiro que você vai ter ao longo de 40, 50 anos de contribuição. Isso é uma matemática financeira. Com a sua maquininha, você consegue calcular e aí sim você vai ver que vai ocorrer a mesma coisa que aconteceu no Chile, que adotou esse sistema. E lá no Chile, o número de idosos que se suicida por falta de recursos, por desespero nessa fase da vida é muito grande. Porque o valor da aposentadoria, ela não alcança, às vezes, nem 20% do valor da ativa. Portanto, você não vive com isso. Então, muita atenção. Aquilo que eu falo, você não precisa acreditar. Você faça as suas contas. Procure ver quanto você receberia no futuro. Mas leve em consideração um dado muito importante. A taxa de juros que você considera numa projeção de longo prazo, ela não passa de 3% ao ano. Taxa real, taxa menos a inflação. Por exemplo, hoje a taxa está em 6,5%, que é o valor da Selic. Só que a inflação está em 4%. Então você tem 2,5% de taxa real hoje. Em todos os estudos, ninguém faz projeções acima de 2 ou 3% ao ano. Isso em longo prazo. E ao fazer essas contas, você vai ver que eu tenho razão. Mas eu quero que você procure se informar por você, porque se informando, você toma a sua posição. É isso que interessa. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.